aí ao nosso webinar mensal, né? Esse webinar do mês de agosto a gente sempre faz um recap aí do último mês, né? Que foi o mês de julho, no caso. E falando um pouquinho da agenda de hoje, eu ia trazer o Rafa, que é da nossa área de plataforma, apps e development aqui no Pipefy, mas infelizmente ele ficou doente e não vai poder participar, ele nem veio trabalhar hoje. Então eu vou pedir a participação dele no próximo. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês das novas features que a gente lançou em junho, né? E um pouquinho do nosso roadmap e feedbacks, tá? E aí depois a gente vai poder conversar também sobre boas práticas da área, coisas que vocês acham que está dando certo, que não está, que pode melhorar. Acho que é sempre válido pegar feedback dos nossos parceiros também. Esse webinar eu estou gravando, então depois eu vou disponibilizar aí para vocês poderem reassistir ele, caso precise ou tenham alguma outra dúvida, vocês vão poder acessar ele novamente. Então, falando um pouquinho das novas features lançadas em julho, eu acho que nada melhor do que eu compartilhar minha própria tela aqui para mostrar ela para vocês, tá? Mas, como vocês devem ter percebido nos novos lançamentos aí que tiveram no mês passado, a nossa organização e o nosso card, eles têm agora um novo design, tá? Então eu vou acessar aqui o meu Pipefy para vocês darem uma olhadinha em como que ficou isso. Mas, falando um pouquinho rapidamente enquanto eu compartilho minha tela aqui, a organização ela ficou um pouco mais, ficou menor, né, digamos assim. Então os pipes eles estão um pouquinho menores ali, cabe mais pipes numa tela só. E outra coisa que eu achei que ficou bem legal é que agora dá para ver o nome completo dos pipes. Então isso é uma coisa que ficou bem legal assim dentro da nossa organização nova, que vocês vão ver. Só estou compartilhando minha tela aqui e eu vou pedir para vocês me avisarem assim que estiverem vendo ela. Acho que já estão vendo agora, né? Show. Então deixa eu puxar aqui, ó. Então aqui ficou a nossa nova organização. Então os pipes eles ficaram menores, né? Não sei se vocês lembram como era antes, mas eles eram bem maiores, eram mais ou menos assim, ó. Eles eram mais ou menos desse tamanho. Agora a gente deu uma diminuída, ficou mais legal, ficou um pouco mais clean, dá para ver o nome completo dos pipes aqui e tudo mais. Outra coisa que a gente mudou e que ficou bem legal foi o novo card, né? O novo card agora, quando ele é criado, ele tem um novo layout, tá? Então, o que acontece? A gente tinha uma barrinha lateral aqui, tá? Que ela era até utilizada. Só que a gente via que o pessoal confundia algumas coisas. A gente fez alguns testes em Growth aqui e parecia um pouco de confusão na cabeça do pessoal. Então, o que a gente fez? A gente dividiu o card em dois lados. O lado esquerdo vai tratar tudo que é histórico, tá? Então, eu quero ver tudo que aconteceu em fases passadas, tá aqui no meu lado esquerdo, ok? Quando eu seleciono qualquer campo aqui em cima, seja vencimento, label ou assignee, ele também vai aqui para cima. Então, se eu botar um vencimento aqui, ó, vou botar 31, ele já aparece aqui em cima no lado esquerdo, ok? Se eu tirar esse vencimento, ele some. Tá? Se eu tirar a label, ela também some daqui. Todas as abas que estavam aqui do lado, elas viraram agora pequenos itens em cima do card, ok? Então a aba de comentários que era aqui, quando eu fazia uma connection aparecia aqui, a parte de e-mail template, de e-mail client, era tudo aqui na lateral esquerda e ele veio parar aqui em cima. Então, quero fazer um comentário? Clico aqui. Quero mandar um e-mail do e-mail client? Clico aqui. Quero ver minha central de anexo, quero ver um checklist, está tudo aqui. E se eu tiver conexões no meu card, e a conexão que a gente fala é essa conexão geral do pipe, né? Então se eu fizer uma conexão aqui, ó, vamos pegar aqui uma conexão com contas a pagar. Tá feita essa conexão. Ela agora também fica aqui em cima e eu posso abrir todas as conexões e gerar uma conexão nova dessa parte aqui, ok? Quando a gente fala de conexão na fase, aí ela não vai aparecer aqui, tá? Ela sempre vai aparecer no histórico. Vamos pegar um exemplo disso? A lupa, tá? Por que ela está aparecendo aqui em cima hoje? E eu já tenho uma conexão.
porque eu tenho setado no meu pipe uma conexão com contas a pagar, ok? Mas, se eu quisesse ver o meu histórico aqui, ó, eu poderia ver esse card conectado da lupa na fase de compra. Então eu abro a fase de compra e ele está aqui, ok? Se eu pegar e remover essa conexão aqui, ó, excluir a conexão, eu vou entrar na lupa de novo, sumiu aqui a conexão aqui de cima. Então onde que eu acho os meus cards conectados? No histórico, tá? Isso é momentâneo, ok? A gente vai jogar aqui para cima também quando tiver uma conexão feita direto na fase e não num pipe como um todo. Como a gente fez essa mudança agora, a gente ainda não mudou essa conexão de fase aqui para cima, mas no futuro vai ter também aqui em cima, sempre vai ter uma abinha de conexão quando tiver feito uma conexão aqui, seja na fase ou no pipe geral. Alguma dúvida nesse novo design do card? Outra coisa que eu esqueci de falar sobre o design do card. Sempre que eu faço uma ação agora, ele fica aqui embaixo nas atividades, né? Aquele meu log de atividades, que é o mesmo que eu consigo ver no pipe aqui, ó, ele não tem mais uma aba disso. Ele sempre está embaixo dos campos fixos da fase. Então aqui eu tenho meus campos fixos da fase, aqui eu tenho o botão para adicionar e customizar campos, que a gente deu uma carinha nova para eles também. Tem sempre o campo de comentário aqui e todas as atividades que foram feitas nesse card, ela fica agora aqui embaixo. Ok? Não sei se vocês têm dúvidas quanto a esse novo design, mas é isso por enquanto, tá? Fernando, já se aplica sim a clientes existentes, tá? O Fernando perguntou se já aplica aos clientes antigos, já está aplicado para todo mundo isso daí, ok? Show de bola. Outra coisa que eu quero abordar com vocês, a nossa plataforma de apps ela foi oficialmente lançada. Então, o que é a plataforma de apps? Quando vocês abrem um pipe, no lado direito tem a nossa rodaninha de configurações. Tem agora um botão aqui chamado apps, que não tem nada a ver com o botão de integrações que eu tenho lá com o Zapier, tá? Simplesmente essa área de apps, o que ela faz? Nós aqui no Pipefy estamos desenvolvendo uma série de apps para serem plugados dentro do Pipefy. Então eu tenho um app de calendário, né, que já está ativado aqui nesse meu pipe. Se eu quiser desativar, basta eu clicar nele e apertar o Disable. Eu tenho o app do Appearing, que é para colocar um video chat link no pipe, ok? Eu tenho um app do Slack e um app do Google Hangouts. Então eu posso agora habilitar sempre esses apps dentro do Pipefy. O que o app ele faz? Basicamente ele me permite conectar o Pipefy com outros aplicativos, só que nativamente do Pipefy. Eu não preciso mais utilizar uma API, digamos assim, e não preciso mais fazer essa conexão pelo Zapier. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na área de roadmap ali no final, mas a gente vai desenvolver uma série de outros apps, tá? Então, vocês já podem usar esses primeiros 4 apps aqui, e conforme o tempo vai passando, a gente vai desenvolver outros também. Outra coisa que ficou bem legal aqui, a gente tem uma nova permissão chamada Read Only. Essa permissão de Read Only, quando eu vou num card, é aqui de somente leitura, tá? Quando eu estou dentro de um pipe. Então, o que essa permissão ela faz? Ela permite que o usuário veja os cards e faça comentários, mas ele não pode fazer mais nada, não pode tomar nenhuma ação. Então, se eu tivesse a permissão de Read Only, eu poderia entrar aqui no MacBook Pro e poderia vir aqui adicionar um comentário, marcar uma pessoa, esse tipo de coisa. Mas eu não poderia preencher nenhum campo, eu não poderia mover o card para frente, eu não poderia fazer nada. Isso foi muito solicitado para casos de uso em que eu tenho que ter, por exemplo, um cliente na minha organização, simplesmente para fazer uma aprovação, por exemplo, que ele poderia ir no comentário e dizer que está aprovado, né? Esse eu acho que foi o caso de uso assim mais utilizado para a gente desenvolver essa permissão. A única coisa, essa permissão ela é paga hoje, tá? Então o usuário que ele tem a permissão read only, ele é pago, a gente está fazendo um piloto, pode ser que no futuro ele não seja pago. Por enquanto ele é um usuário pago dentro do Pipefy, ok? No database, não sei se todos já viram o database novo, né? Porque tem algumas organizações que são antigas no Pipefy, a gente não migrou ainda para o database novo, mas essa é a carinha do database. E agora tem um status no registro do database. Então se eu vier abrir esse card
eu tenho o status aqui embaixo, active. Se eu colocar concluído, o que isso vai fazer? Vai me esse registro aqui não vai mais aparecer nas minhas buscas no campo de database link, que agora é o campo de conexão. Então, se eu vier aqui no meu pipeline de vendas e for adicionar um novo registro, a Petrobras, que eu coloquei como done, ali, concluído, ela já não aparece mais aqui. Tá? A não ser que eu busque o registro, ok? Se eu buscar o registro, ele vai aparecer. Se eu não buscar, ela não aparece, tá? Nunca mais vai aparecer nas pesquisas iniciais aqui. Ok? Então, esse é a utilidade do registro done. E a última coisa é a mudança do título do Start Form. Então, vou entrar no processo de compras aqui, ó. Quando eu aperto para abrir um novo card, ele tem aqui em cima, processo de compras form. Eu posso mudar isso agora, tá? Então eu tenho que vir aqui no Start Form, tem um campo aqui, título de Start Form, então vou colocar aqui, novo pedido de compra. E salvar. Então quando eu abro, ele já aparece agora o novo pedido de compra aqui em cima. Isso é muito legal, porque a pessoa que está abrindo o card, ela já consegue ver o que ela está fazendo. Então, o que ela está fazendo ao abrir um card? Ela está fazendo um novo pedido de compra. Fica mais fácil o entendimento da pessoa que está abrindo esse card aí. Pessoal, alguma dúvida em relação a esses novos releases aí do mês passado? Uma coisa que eu auxilio? Vi que o Pablo comentou aqui que read-only pago, putz. Isso a gente está fazendo um piloto, tá? Então, talvez mude no futuro. O Roberto perguntou aqui, existe alguma atualização sobre o perfil padrão dos pipes para ser possível setar para ser visão restrita? Deixa eu ver se eu entendi tua pergunta, Roberto. Atualização sobre o perfil padrão dos pipes para ser possível setar para ser visão restrita. Você quer que, por exemplo, quando você vai adicionar uma pessoa, ele já fique logo como visão restrita, é isso? Enquanto o Roberto responde, a Adriana perguntou aqui, quando você pega um registro done do database, ele aparece diferente na lista? Não, a única coisa é que o status dele vai aparecer ali como concluído. Tá? Pablo Ramires perguntou, somente do Slack que eu testei não me permitiu, estou mandando um e-mail para a Isabelle com o print. Você está dizendo que você testou o app do Slack e não funcionou, é isso? Ah, ok. Bom, eu tenho uma integração do Slack com o Pipe aqui meu e está funcionando normal. Então, acho que é legal você abrir esse chamado mesmo com a Isabelle ali no nosso intercom dentro do Pipefy. Roberto falou aqui, num Pipe público o usuário entra e se torna membro. A questão é ele entrar e ser visão restrita e não membro. Ah, entendi. Legal. Isso é um feedback que eu acho que foi até você mesmo já, Beto, que já tinha passado para mim. E eu já passei para o Maurivan, que é do produto. Então ele já está com isso na mão. A gente não sabe como trata isso ainda, se trata como bug ou como um novo jeito do Pipefy tratar a entrada de novos membros. Mas acho que é um negócio importante e eu vou até verificar com ele depois como que está o status disso. Mas é interessante, né? O cara entra, se o pipe for público, o cara entra. É que assim, a gente justamente pede para colocar o pipe privado para evitar esse tipo de informação. Mas eu imagino que tem pipes que, poxa, você não precisa ficar lá, o pipe privado, você convidando, entendeu? Poderia ser um pipe público que o cara entra direto como visão restrita. Acho que faz todo sentido também. Mais alguma pergunta, pessoal, sobre essas novas features, alguma coisa ou não? Que aí eu vou seguir com a apresentação. Ok, do jeito acho que é isso de pergunta. Vou falar um pouquinho sobre o roadmap, tá? Primeiro, a gente está desenvolvendo agora um novo public form. Eu já vi o piloto, tá muito bonito. Por quê? O novo public form que a gente está fazendo, provavelmente ele só vai ser disponibilizado da forma que ele vai se tornar agora. Para as versões Business e Enterprise,
mas ele é inteiramente customizável, então você consegue colocar imagem, logo, ficou muito legal, tá? Deve ser lançado aí no próximo mês, talvez. E assim, ficou muito show mesmo. Pena que eu não tenho nenhum print aqui para mostrar para vocês, mas ficou muito legal. Vai ser totalmente customizável, uma coisa que vários clientes já pediam para nós, né? Então agora a gente vai fazer. Outra coisa que a gente está desenvolvendo muito, agora a gente tem uma área aqui no Pipefy específica para desenvolvimento de apps. Então, esses apps vão ser, que é esse mesmo que eu mostrei, né, do Slack, do Appearin, do Google Hangouts, estão sendo desenvolvidos mais, tá? Então agora a gente está fazendo alguns apps bem legais para a área de desenvolvimento de software, né, integração com o GitHub e assim por diante. E vai ser possível, no futuro, a gente só está estruturando uma API para isso, como se fosse um playbook, né? Mas para os nossos partners desenvolverem apps também para o Pipefy. Então, vocês vão poder pegar essa API, né, os nossos partners que fazem desenvolvimento de software e tudo mais, vão poder trabalhar em cima e desenvolver apps para o Pipefy. Similar ao que a Salesforce faz, por exemplo, com o App Exchange. Então, a gente está desenvolvendo isso e acho que vai ser muito legal, porque vai ter muita gente, já tem muita gente com necessidades muito específicas, né? Então a gente vai liberar para que as pessoas consigam colocar um plugin dentro do Pipefy. O Roberto colocou aqui, coloca já uma sugestão para ser possível passar parâmetros de URL no Public Form. Ok, vou enviar esse feedback também. Fernando perguntou, Lucas, sobre a app do Pipefy, tem algum roadmap? Sim, tá? A gente está passando por alguns problemas com a nossa app porque a gente não tem uma pessoa específica focada nisso. A gente lançou uma app porque a gente tinha uma necessidade muito básica de ter um app e ter pessoas criando cards ali e tudo mais através do celular. Só que, obviamente, ele ainda é muito em early stage. Então, o que deve ser feito aí no próximo mês, a gente deve trazer uma pessoa para ficar focada no nosso app, tá? Isso por quê? Porque vários dos nossos clientes estão enfrentando alguns problemas com o app. Então a gente deve estar trazendo uma nova pessoa aí no próximo mês para focar nisso. Então não só para desenvolvimento de coisas melhores, mas para correção de bugs, esse tipo de coisa. A gente sabe que existe isso, tá? Até peço a compreensão de vocês. Eu sei que tem muitos clientes de vocês que podem falar assim, poxa, o app não está 100%, não está legal, mas nós ainda somos uma startup, então a gente ainda tem escassez de recurso mesmo, né, de mão de obra. Se a gente tivesse muito dinheiro, com certeza isso já estava feito, mas ainda estamos caminhando. Então, isso deve melhorar muito aí no futuro. Tá? Outra coisa que a gente está fazendo é desenvolvimento de mais automações. Hoje a gente só tem 3 tipos de evento e 4 tipos de ações. Então, cada vez mais as automações vai ser possível você ter novos eventos e novas ações. Então, o que eu sei que a gente está trabalhando agora, por exemplo, é no evento você ter lá, atualizar campo, né? Então, e outra coisa é na ação mover o card. Então, por exemplo, se eu disser que eu aprovo, né, marcar sim, move o card automático para a próxima fase. Então, eu sei que essas duas próximas automações que a gente está fazendo por aqui. Outra coisa legal, os relatórios a nível de organização. A gente está desenvolvendo já, inclusive esse eu tenho um print, se não me engano, para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver aqui, eu já vou dizer se eu tenho print. Eu tenho, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui só um pouquinho, que eu vou compartilhar a tela. Esse relatório a nível de organização ficou bem legal, então ele vai permitir, principalmente aos gestores, fazerem um gerenciamento global, né? Baseado em org, não só em pipe. Acredito que vocês já estejam vendo a tela. Então aqui é um exemplo de como vai ficar, né, esse relatório a nível de organização. Então eu vou poder escolher aqui do lado os filtros, igual já é, e aqui eu vou poder ver pipes, vou poder ver fases diferentes, analistas responsáveis, vai ser mais mesmo um relatório gerencial, onde eu vou poder ver os analistas, pipes que eles estão e assim por diante. Então vai ficar mais ou menos com essa carinha aqui, tá? Bem legal. E a gente está desenvolvendo também
como se fosse um roadmap board aqui, né? Aqui é um roadmap board, mas eu tenho, você vai poder ver por tarefa também. Então eu vou escolher, por exemplo, a pessoa que eu quero, né, ou seja, os projetos ou para o processo que ela está envolvida, e vou poder ver a porcentagem que está completo aqui, fazer um track. Isso é bem legal também, vejo a fase, o status e tal. E outra coisa que a gente está lançando agora, né, provavelmente nos próximos dias aí, é a nossa Pipefy para developers. Não sei se vocês chegaram a ver os anúncios, mas vai ter bastante coisa diferente. Um deles é o Burn Down Chart. Então, vai poder, bem bonito, ficou assim essa plataforma para developers. Então, são algumas das coisas que a gente está lançando agora, tá? Ficou bem legal também. Vamos voltar para a apresentação aqui. Legal. E os campos dinâmicos. Isso é uma coisa muito legal, muita gente já pedia, inclusive para nós aqui vai ser muito útil. O que é o campo dinâmico? É o campo que ele muda conforme eu vou respondendo. Então, por exemplo, eu vou poder criar um campo lá, cliente. Se o pessoal marcar PJ, vai abrir um formulário específico de PJ. Se marcar PF, vai abrir um formulário específico de PF. Então isso está sendo desenvolvido agora, já está no sprint. Óbvio, está bem early stage, né? A gente começou a fazer isso essa semana, mas acreditamos aí que em um mês, no máximo 2 meses, a gente já tenha os campos dinâmicos. Isso vai dar uma nova cara também para o Pipefy, sabe? A gente vai poder ser muito competitivo com os nossos formulários, né? Os formulários vão ficar dinâmicos. Então, vai poder é uma série de condicionais que você vai poder cadastrar ali e vai ser bem interessante também. Pessoal, da minha parte de roadmap é isso. Eu queria ver se vocês têm alguma dúvida, algum feedback sobre alguma feature que vocês gostariam que tivesse no Pipefy. Acho que bem legal, assim, sempre ter o feedback de vocês. Hoje eu recebi um e-mail do Daniel, que eu estou vendo que está presente aí também, mais sobre feedback na parte de vendas mesmo, bem interessante. Beto está sempre mandando feedback, Fernando também. Acho que é bem importante assim, a participação de vocês, sempre para a gente desenvolver cada vez mais o nosso produto. Aí isso com certeza ajuda vocês a venderem mais, obviamente. Né? Produto mais robusto e mais completo faz tradicionalmente o nosso parceiro vender mais. Nenhuma dúvida, pessoal? É isso? Tranquilo? Ok. Uma coisa bem legal que a gente está fazendo agora, eu e o Ivo, o Ivo está ouvindo o webinar aqui também, a gente está desenvolvendo como se fosse um playbook para um parceiro, né? Que seria mais ou menos um livro de regras, assim, ó, quais são as 10 melhores práticas dos parceiros que mais vendem o Pipefy. Então a gente está fazendo esse material, provavelmente a gente vai falar sobre isso no webinar de setembro, tá? Mas vai ser um negócio bem legal, porque assim, a gente tem parceiros que ainda não conseguiram vender, que, claro, são parceiros novos, talvez ainda não saibam tanto sobre a ferramenta, a gente tem parceiros que estão vendendo bastante, né, cada vez mais, e ganhando muito dinheiro com o programa. Então a gente está, né, vendo assim, o que está fazendo um parceiro vender mais, né, que boas práticas eles conseguem fazer. E isso a gente vai compartilhar com todo mundo, provavelmente no webinar de setembro vai ser um dos tópicos, né? Seria lá os 10 grandes práticas de um parceiro que está se dando bem aqui no Pipefy, no programa de parceiros, e a gente vai compartilhar isso com todo mundo. Então, se vocês também perceberem que tem alguma boa prática que vocês estão fazendo, mandem para a gente que a gente compartilha. Roberto perguntou aqui, qual a previsão para Org Reports e Dynamic Fields? Vou te falar que, cara, em 1-2 meses, no máximo, deve estar rodando isso daí já, viu, Beto? As duas já estão em sprint. Mais alguma dúvida? O Daniel perguntou, uma sugestão que recebi, qual o perfil de cliente ideal do Pipefy? Isso é uma pergunta bem legal. A gente está no mercado já há praticamente 2 anos e meio com o produto no ar.
né? E a gente passou por várias mudanças aí durante esse período. A gente sempre fala assim, o Pipefy é uma ferramenta muito horizontal e cabe em todos os setores, né? Mas tem alguns setores, áreas e tipos de cliente que eles têm uma facilidade de aceitação do nosso produto, tá? Vou compartilhar alguns casos aqui. Primeiro, empresas que trabalham com shared services, tá? Essas empresas, elas, principalmente quando o shared services é local, é tratado diretamente pela empresa, não é terceirizado. Essas empresas têm muita tendência a usar o Pipefy. Eu posso, inclusive, falar de alguns tipos de processo, né? Processo de compras, contas a pagar, reembolso, contratação de funcionários. Muitos processos na área de RH o pessoal gosta muito, então, contratação de funcionários, como eu falei, onboarding de funcionários, reembolso de despesa, solicitação de férias, solicitação de viagem. A área de RH é uma área que a gente vê que tem muita entrada também, tá? E uma outra coisa muito legal, que para quem vocês podem vender, são empresas que fazem BPO, ou seja, terceirização de serviço, né? Essas empresas, normalmente elas têm um serviço que elas compram lá, um processo que elas compram de alguma outra empresa para gerenciar, e elas acabam usando o Pipefy para melhorar o operacional, né? Ter um ganho de eficiência nisso, então muito legal. Obviamente, o Pipefy ele encaixa muito bem em todos os setores. O que a gente vê tem muita sinergia para usar o Pipefy em qualquer tipo de área. Mas essas que eu falei, assim, a gente percebe que tem uma facilidade maior. Outra coisa que vai ficar muito legal e fácil de vocês identificarem se o Pipefy vai entrar bem ou não. Se o cara está gerenciando um processo dentro de uma planilha de Excel ou por e-mail, normalmente o Pipefy vai ser uma solução melhor, tá? E aí eu não digo assim, o cara usa o Excel para fazer conta e fórmula. Isso o Pipefy não vai substituir. Mas o cara está controlando um processo dentro de uma planilha de Excel, ou ele está controlando o processo por e-mail. Esse tipo de processo que o cara está controlando na empresa dele, nessas ferramentas, muito provavelmente a gente vai ser melhor, tá? Então, até uma boa dica de abordagem é chegar no cliente e falar assim, cara, que tipo de processo você está gerenciando aí, por exemplo, numa planilha de Excel ou por e-mail, que são ferramentas que se usam hoje para gestão de processo que não são específicas, né, para você gerenciar processo. É um quebra-galho, digamos assim. Então isso acho que vale muito a pena na prospecção de vocês, se vocês perguntarem isso para o cliente. Tá? Olha, Daniel, você perguntou aqui, tamanho de cliente ideal, né, usuários, faturamento. Isso já não tem muito como te falar, porque a gente tem hoje na nossa base empresas muito grandes e empresas muito pequenas, tá? O que eu digo é assim, quando é uma empresa que precisa ter uma colaboração aí entre funcionários, então não adianta você ir numa empresa que tem um funcionário. Você não vai conseguir fazer uma venda lá, entendeu? A gente fala assim que no mínimo uma empresa ali tem que ter uns 5 a 10 funcionários para ser uma empresa potencial usuária do Pipefy. Mas um número máximo não tem, tá? Outra coisa, vocês podem identificar também aquela empresa que está com uma colcha de retalhos de software. Por exemplo, onde a área de RH usa um software para controlar os processos, a área de TI usa outro, a área de vendas usa outro, a área de marketing usa outro. Normalmente a empresa, né, o dono da empresa, ele não gosta disso. Por quê? Porque fica difícil dele controlar, né? Ele tem que saber mexer em 4 plataformas diferentes, é muito difícil. Então, se o Pipefy conseguir entrar em todas essas áreas, né, esses processos forem fáceis de você manejar dentro do Pipefy, vale a pena fazer uma proposta também. Porque o Pipefy, ele é uma ferramenta horizontal, como eu sempre falo. Então você vai conseguir entrar nas mais variadas áreas de uma empresa aí sim, tá? Outra coisa que vocês podem perceber também é quando o cara está usando, por exemplo, um Trello, um Asana, que são ferramentas que algumas empresas usam para controlar processos similares ao Pipefy, né, que é o que elas controlam no Pipefy, então você pode atacar também, porque o Pipefy é uma ferramenta mais robusta. Tá? A gente tem ferramentas de automação, campos obrigatórios, coisas que essas ferramentas elas não têm. Então, acaba ficando legal. Mais alguma coisa? Pessoal, se ninguém tem mais dúvidas, então eu vou encerrar por aqui. Agradeço a presença de todos aí no nosso webinar. Bem legal ver que cada mês que passa tem mais gente participando. Eu vou disponibilizar essa gravação no YouTube, depois eu passo o link para todo mundo.
e agradeço novamente a presença de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham aí durante o processo, precisarem de ajuda, envolver a gente em call, em reunião com o cliente, fiquem à vontade para falar comigo ou com o Ivo, a gente está sempre à disposição aí. Beleza? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.